Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no relatório gerencial do BTLG11. Então vamos conferir esse relatório mensal. Vamos dar uma olhada na ordem, nas suas principais informações. E no final do vídeo, eu venho trazendo minha opinião sobre o relatório e sobre o seu fundamento. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório mensal referente a janeiro de 2026, então aqui a BTG, pelo menos pelo BTLG11, está de parabéns. Assim que eles começam o mês de fevereiro, eles já soltam de janeiro, e no de março, provavelmente eles vão soltar já no fevereiro, logo na primeira semana. Se não for nos primeiros dias mesmo, no primeiro dia útil, no segundo dia útil, no máximo já solta. O objetivo do fundo, ele é um fundo imobiliário de logística, então é renda através da logística. Tem um valor patrimonial de 5,5 bi, a cota patrimonial R$ 103,13. Seu último rendimento mensal foi 79 centavos por cota e ele tem cerca de 438 mil cotistas. Tem um LTV, que é a alavancagem dele, líquida de 3,3%, a vacância financeira de 2,9% e o retorno do BTLG versus o IFIX de 2025, o BTLG teve 20,3% e o IFIX 21,1%, então ele perdeu para o IFIX em 2025. Vamos dar uma olhada na ordem agora. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com a cota de R$ 102,56. Então, levemente descontado, só o valor patrimonial. Tá com PVP de 0,99. Um dividendo yield dos últimos 12 meses de 9,18%. A vacância de 3%, que ele arredondou. E a alavancagem bruta, 13,12%. Qual que é a diferença da alavancagem bruta daqui para outra alavancagem que apareceu no relatório de 3,3? É porque aqui a alavancagem bruta, então não leva em consideração ao valor que ele tem em caixa, que ele tem em disponibilidade. E no relatório ele traz a alavancagem líquida. Ele desconta o valor que ele deve pelo valor que ele tem em caixa, pelo que ele tem em disponibilidade. Sua liquidez média dos últimos 12 meses é de cerca de 20 milhões. Tem uma variação de R$ 18,38 nos últimos 12 meses. Em percentual, cerca de 21% de valorização. Aqui na ordem está contando que ele tem 30 imóveis, mas no relatório gerencial vamos ver que está um pouquinho diferente a quantidade de imóveis. Patrimônio líquido e a cota patrimonial tá a mesma coisa. Ele vem distribuindo 79 centavos desde setembro de 2025. Então, antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal Dividendos para a Liberdade. Deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário sobre o vídeo ou até mesmo sobre alguma recomendação de conteúdo e até uma crítica construtiva, mas lógico, sempre com educação. Então, dando continuidade no relatório, vamos para o comentário do gestor, que ele destaca que o BTLG conta com 34 imóveis, ó, tá diferente em relação ao ordem, totalizando 1,4 milhões de metros quadrados de ABL, então tem quase 1,5 milhão de ABL. 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo e tem a vacância financeira de 2,9%, como eu falei. Já trouxe no relatório. Segundo resultado, ele trouxe 79 centavos por cota. Isso dá um dividendo yield de 9,2% em relação ao valor que fechou o relatório de janeiro. Ele traz o resultado do mês. A receita de locação dos novos ativos BTLG Mauá 2 e BTLG Osasco já passou a ser refletida no resultado do fundo. Eles também tiveram um lucro não recorrente devido à última parcela do ativo Campinas e também da parcela do ativo Barueri, totalizando 7,7 milhões na linha de lucro com vendas. Daqui nós vamos ver na DRE. Que ele destaca que ele tem que fazer um ajuste de caixa e competência, que é devido a aluguéis com pagamentos não mensais, previsto contratualmente. Ou seja, tem alguns ativos que pagam trimestralmente, ou até mesmo semestralmente. Aí ele vai fazendo esse ajuste mensalmente. Que ele destaca que o volume médio diário de negociações é de 21,4 milhões. Que ele traz sobre uma locação. Lá no BTLG Cabreúva, ele alugou um módulo com área de 4 mil metros quadrados para uma empresa do setor de embalagens. O prazo do contrato é de 5 anos. E os valores do aluguel é o mesmo praticado no mercado. Aqui a famosa DRE. Como podemos ver, ele teve um total de receita em dezembro de 66 centavos. Tirando a despesa, ele teve um NOI de 64 centavos. E que é o NOI? Nada mais é que a receita menos a despesa. Aqui no seu ajuste de caixa e competência, ele teve um ajuste de menos 15 centavos. Já no fluxo financeiro, ele tem um fluxo financeiro de 12 centavos positivo. E também teve 14 centavos em receita eventual,
que é o que ele trouxe ali sobre o não recorrente. Deu cerca de 14 centavos aqui, ó, lucro com vendas. Então ele teve um resultado de 66 centavos e distribuiu 79 centavos. Diferentemente do mês passado, que ele teve que pagar o BTLG 13, que era a emissão de cota dele, esse mês não tem mais essa despesa. Então ele pagou 79 centavos apenas e gerou 66 centavos. Sobrou cerca de 6 centavos ainda, ou 3,2 milhões, e ele ainda tem cerca de R$ 1,54 de lucro projetados com vendas em curso. Então, se ele terminar as vendas que ele está em curso, ele vai ter mais R$ 1,54 de resultado acumulado, mas no momento ele tem apenas 6 centavos. E a rentabilidade? O BTLG em dezembro ficou negativo em 0,2%, o IFIX 3,1% positivo, CDI líquido 1% e o IBOV 1,3%. Então, em dezembro, ele foi o pior dos 4 índices daqui. Aqui é a rentabilidade desde junho de 2019, quando o BTLG assumiu esse fundo. Então, o BTLG com 69%, o CDI com 66%, o IBOVESP com 66% também e IFIX 47%. Então, ele teve quase 20% a mais do IFIX desde junho de 2019 e ele ganhou até do CDI nesse tempo. Aqui é seu histórico de dividendo, como podemos ver desde agosto ele vem pagando 79 centavos e sua banda de inferior 78 centavos e sua banda superior 84 centavos. Então seu índice está entre 78 e 84, que é o volume mensal de negociação. Seu número de cotistas, que nós já vimos, 438 milhões. Aqui é quando cada um dos anos acabou com a distribuição. Então podemos ver que de 2024 para 2025 ele teve um aumento de 2 centavos. Então se ele mantesse pelo menos esses 2 centavos de aumento, ele deva chegar a 0,81 centavos no final do ano. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então desde 2019 ele tem tendo um CAGR de 16% ao ano de crescimento. Aqui seu portfólio, dos seus ativos, cerca de 95% está em logístico, 3% industrial e 2% em varejo. Tipo de contrato, 66% típico, 34% atípico. Seu indexador principal é IPCA com 97%, tem apenas 3% de GPM. Seu tipo de multa, a maioria das suas multas está entre 4 e 12 aluguéis, cerca de 51% dos contratos. Sua vacância vem subindo, vai pegar em janeiro de 2025 era 1% e em dezembro de 2025 fechou em 3%. Como nós vimos lá em cima, 92% estão em São Paulo, dos seus ativos. Locatários por segmento, 45% logístico, 16% A e B e 14% em varejo. Seus tops 20 locatários, tem Mercado Livre, tem Shopee, tem BRF, tem Nestlé, mas seus principais é Açaí com 8%, THL com 6%, Unilever também com 6% e Seva também com 6%. Então, nenhum dos seus locatários representam mais de 10% da receita, então é um ponto positivo também para o BTLG. Seus vencimentos, ele tem ainda cerca de 15% de vencimento dos contratos em 2026, mas a grande maioria depois de 2029. Seu prazo médio é 5 anos, nós já vimos lá em cima no relatório. Sua revisional, em 2026 ele teve cerca de 28% dos contratos com revisional, depois em 2027 tem mais 29%, em 2028 15% e 28% também a partir de 2029. Mês de reajuste, em janeiro ele teve 15% de reajuste, em fevereiro tem cerca de 7%. Aqui onde ficam seus imóveis, cerca de 38% está no raio 30 de São Paulo, 38% também está no raio 60 e 15% está além do raio 100 em São Paulo e tem 9% também em outras regiões que estão fora de São Paulo. Aqui são resumo de seus ativos, apenas 3 ativos tem vacância, que é o Embu, Santo André, que ele comprou do Sari 11, e o Cabreúva, que seria o histórico de vendas, que ele destaca que o BTLG costuma investir por ano cerca de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem de portfólio para o cotistas. E aqui são seus imóveis que ele já vendeu. Esse daqui, ó, Campinas, foi que ele acabou de receber a última parcela e pela foto era um imóvel industrial. Ele foi vendido para o GGRC11. Aqui ele traz sua alavancagem, tem cerca de 614 milhões para pagar, mas esse valor ele já tem ou em caixa ou em disponibilidade. Então esse valor no segundo trimestre de 2026 já está no seu caixa, já está dentro do fundo para ele fazer o pagamento dessa alavancagem. Aí para o quarto trimestre de 2026 ele vai ter mais 50 milhões. Tem seu CRI também. Se for pegar a taxa dos seus CRI, todas estão abaixo das taxas que está sendo praticada nesse momento, menos o CRI 4 aqui, que está com a taxa de IPCA mais 8% ao ano. Então em 2026, com os CRIs ele tem que pagar cerca de 35 milhões e ele tem cerca de 161 milhões de alavancagem só com os CRIs, tá bom? Então tá tranquilo? Até 2030, 2031 ele paga tudo, se ele não fizer mais até lá, lógico, mas em 2031 acaba a sua alavancagem com o CRI. Aqui são os seus últimos eventos,
que ele, no dia 18 de dezembro, ele anunciou que ele vendeu os 2 ativos que veio do Série 11, que era de lajes corporativos. Aqui ele destaca a matéria que vem falando dele na mídia, e no caso da Suno, tem um do Seu Dinheiro, é tudo site isso daqui. E aqui ele traz imagens de cada ativo dele. Cajamar 1 e 2 e 3, Mauá, que foi Ribeirão Preto, esse Santo André que veio do Série 11. Bom, esse foi mais um relatório do BTLG referente a janeiro. Na minha visão, um ótimo fundo de logística, bem redondinho, bem tranquilo. O que seria um ponto de ficar de atenção seria a alavancagem dele, mas esse valor que ele tem que pagar agora no segundo trimestre de 2026, ele já está com dinheiro em caixa ou em disponibilidade, então está tranquilo, com previsão de destravar dinheiro para o cotista com o término das vendas que ele está em curso. É um dos principais fundos de logística, tá para mim entre o top 2, se não for o primeiro, na minha visão é o primeiro, mas tem muita gente que acredita que o HGLG está em primeiro. Então, é em primeiro e segundo, vai da sua visão, da sua estratégia de investimento. Lembrando que nada que apareceu nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Eu sou o John e esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também, e até a próxima.